Amém. Graça e paz, queridos. A paz do Senhor e shalom, shalom. Amém. Glória a Deus. Quem não sabe que está havendo uma guerra em Israel? 2 dias já de guerra. E a palavra de Deus é bem clara quando diz que Deus faz prosperar aquele que ora pela paz de Israel. Todos nós devemos estar orando continuamente pelo que está acontecendo ali, porque aquilo pode repercutir para todo mundo, amém? Então nós temos que interceder. Terça-feira nós temos as células aqui, crianças, adolescentes, adultos se reúnem aqui nas terças-feiras. No dia 2, nós vamos ter uma reunião de líderes aqui, que é para o nosso Yom Kippur. Isso que aconteceu lá em Israel, foi no dia dele, que eles estariam celebrando Yom Kippur, foi no final da festa das cabanas, e no dia que eles estariam celebrando Yom Kippur, seria esse o dia. E nós vamos estar fazendo aqui o nosso tempo, esse tempo é um feriado, queridos, todos os líderes precisam estar aqui, nós vamos estar fazendo um tempo aqui muito necessário para essa igreja. E antes, 7 dias antes, nós vamos começar um jejum. Vai ser o jejum de uma refeição, tá? Nós vamos estar avisando o dia que vai iniciar, é o jejum de uma refeição. Dia 27 começa o jejum, tá? A gente vai estar passando todos os dados aqui. Amém? Ok. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Algumas pessoas da igreja, tiveram sonhos que nós acreditamos que são sonhos proféticos. Eu queria poder compartilhar com vocês sobre isso, que é importante. E esses sonhos, eu tive 2 sonhos no mesmo horário da madrugada, e no segundo sonho, a sensação que eu tinha com aquilo que estava acontecendo ali, quando eu liguei o YouTube e vi a invasão ali de Israel, de como foi aquela invasão, eu tive a mesma sensação, era aquela mesma sensação. E nós tivemos um discernimento, eu acredito que o Ronaldo vai estar falando hoje sobre qual a direção que ele deu para a igreja, como é que nós vamos estar nos estabelecendo. É importante, queridos, que cada um de vocês esteja levantando uma sebe de proteção ao redor da sua casa, ao redor da sua família. É importante. Eu conversei com uma jovem, que ela disse assim, eu tive um sonho. E eu só orei, repreendi de boa assim, e não levei em conta, não fiz nada. Eu sabia que era algo que Deus estava me mostrando, que ia acontecer, e eu não fiz nada. E o pior aconteceu. E é bem assim que acontece conosco, né? Deus nos dá direções, nos dá avisos, e às vezes a gente não leva em conta, não toma uma atitude para fazer alguma coisa, e aí o pior acontece. Aí recolher os rescaldos, né, da guerra. Qual a direção? Eu acredito que o Ronaldo vai estar dando, mas o que quando Jó está conversando ali com Deus, no livro de Jó, Satanás está conversando com Deus. No livro de Jó, Deus fala assim, você viu meu servo Jó, temente a Deus, que não se aborrece do mal, que ele se aborrece do mal e tal, e Deus elogia Jó. O que Satanás responde? Olha aqui para mim. O que Satanás responde? Ele fala para Deus o seguinte, é claro, o Senhor levantou uma sebe de proteção ao redor dele, assim fica fácil. O que isso quer dizer? Que Deus levanta, sebe, é uma cerca. Ele levanta uma cerca de proteção ao redor daqueles que buscam por ele. Tá certo? É necessário nesse tempo que você esteja sendo atento, porque é algo contra a igreja, contra as famílias da igreja. Que você esteja levantando uma cerca de proteção diariamente
ao redor da tua casa, ao redor da tua família. Aqui, no livro de Romanos, capítulo 12, eu quero ler em duas traduções, diz assim no verso 1: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo final de ano, desde que nós começamos a igreja, eu acho, não lembro exatamente quando começou, eu começo em outubro uma campanha do Ainda Dá Tempo. O que isso quer dizer? Eu não sei quem está aqui há pouco tempo, mas quem é antigo na igreja sabe que quando nós iniciamos o ano, nós iniciamos com propósitos. Todo ano a gente inicia com propósitos. Eu vejo muitas vezes a maioria das pessoas assim: esse ano vai, não é? Você começa, ó, esse ano vai, agora vai. Quando chega em dezembro, você olha para trás e fala, não foi, vamos ver o ano que vem, certo? E chegar esse ano tem que ser, agora chega, ok? Essa campanha, até o dia 31 de dezembro, coloca diante de Deus propósitos que não se cumpriram durante o ano todo. Deus não precisa nem de uma hora para resolver o que para você é insolúvel. O impossível para o homem é possível para Deus. Então coloca diante de Deus, vai diante dele. E vai de uma forma tal que você possa estar sensível para ouvir o que ele tem para te dizer. Por que Deus ainda não aconteceu? O que foi que eu fiz ou deixei de fazer para que ainda não tenha acontecido? Mas que até o dia 31 de dezembro nós queremos essa transformação. E eu e a Camila estamos indo numa reunião de pastoras ali em Vinhedo. Da última vez que nós fomos agora, eu conversei com uma pastora. E ela disse algo que a igreja dela fez, que nós vamos fazer aqui também. O pastor colocou uma caixa, nós vamos fazer uma caixa bem bonita, alguma coisa, sei lá, alguma coisa que seja bonita para ficar o ano todo. E vocês vão escrever cartas para Deus. Cartas para Deus. Para o ano, isso para entregar, essa aí é diferente do Ainda Dá Tempo. No dia 31 de dezembro, vocês vão colocar cartas aqui para Deus. Com propósitos, com metas, com objetivos, com petições, que vocês vão colocar diante de Deus. E toda vez que nós estivermos na igreja, nós vamos estar orando por esses propósitos. Até o final do ano de 2024. Se é coisa que você pode fazer, nem escreve. Tem que ser coisa que você não pode fazer, que você não é capaz de fazer, você não consegue. Coisas impossíveis. Coloca ali. Essa pastora disse que ela se casou com 40 anos. Ela se casou com 40 anos, o marido tinha 42 anos. E o sonho deles era ter um filho. Só que ela já estava com 42 anos e nada. E ela já, se ela ficasse grávida, já seria uma gravidez de risco. Quando o pastor falou, escreve cartas para Deus, ela colocou lá. Ela e o marido escreveram a carta juntos e escreveram e colocaram ali aquela petição deles. E ela disse que o ano todo ela foi vendo pessoas irem lá na frente dar testemunho. Olha, aconteceu tal milagre. Vinha outro, olha, aconteceu tal milagre. E dela nada. Não acontecia. Quando chegou em dezembro, ela falou, tá bom, né? Quase todo mundo já tinha ido lá para dizer o que Deus tinha feito. Quando chegou na última semana, teve um churrasco de alguns irmãos da igreja e ela estava nesse churrasco. Ela, o marido, estavam nesse churrasco. E ali o pessoal alegre, né, celebrando as respostas das cartas para Deus, estava uma alegria ali e tal. Veio um irmão para ela e falou assim, irmã, você está grávida. Ela
ela não levou em conta aquilo, não acreditou, porque era a última semana de dezembro, e assim, ela contou lá os detalhes das coisas deles lá, tal, dela e do marido, tal. Seria difícil isso ter acontecido. Quando chegou em janeiro, ela foi fazer o teste, ela foi no médico, o médico pediu um teste e ela estava grávida, ok? Na última semana, gente, gravidez não é uma coisa assim que a gente fala, no último dia do ano eu fiquei grávida. É complicado, né? Eu falo, irmã, você ficou grávida no último dia, como que você vai provar? Demora 7 dias para o espermatozoide chegar no útero. Olha só, na última semana, a pastora falou que o irmão chegou nela e falou, Deus tinha falado que ela estava grávida. Então, nós vamos fazer esse propósito, colocar cartas para Deus, escrevam cartas. Você é casal, escreve a sua carta individual, escreve a carta como casal também. Não pensem que é brincadeira, nós sempre fizemos projetos com Deus. Projetos de vida, mas agora nós vamos escrever cartas para Deus. Porque eu li esse texto. Aqui está falando assim, olha, vocês vão diante de Deus para o ano que vem, para que vocês possam, olha outra tradução que eu peguei aqui. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ok? Então, o que nós vamos buscar? Deus, a minha mente tem que mudar. Sabe, quando você já comeu sem estar com fome? Quem aqui, né, é bom a gente que não quer engordar, comer quando não está com fome, porque aí você não vai que nem um desesperado. Quem não quer engordar, come sem fome. Agora, quando você está com fome, sabe ir no mercado quando as crianças estão com fome? Elas enlouquecem você, e você também. Você compra até o que não era para comprar. Você está morrendo de fome, você vê aquelas embalagens maravilhosas, eu quero. Quando chega em casa, para que eu comprei tudo isso? Porque você estava com fome. Nós vamos começar a buscar Deus através da palavra dessa forma. Sabe quando você lê a Bíblia? Você lê, você até lê, você estuda e tal, mas nós vamos buscar Deus com fome. Para que Ele venha e faça uma renovação da nossa mente. De uma tal forma que você vai chegar e falar, uau, aquela carta que eu escrevi para Deus, eu já entendi, eu já recebi e há muito mais ainda a ser alcançado. Amém? Deu para entender? Então, até o dia 31 de dezembro, nós estamos no ainda dá tempo. No dia 31, nós vamos trazer cartas para Deus para o ano de 2024. Mas é de coisas impossíveis. E nós vamos começar a buscar Deus com fome. Se você não tem fome de Deus, comece a falar, Deus, tem uma coisa que eu preciso, ter fome. Então me dá fome, eu quero ter fome de Deus. Amém? Essa é a palavra amém, Benzinho, amém, glória a Deus. Essa é a palavra de oferta, de dízimos que eu trouxe hoje. Por quê? Nós estamos buscando em Deus coisas impossíveis. Impossível. Deus é meio assim, não vem me pedir o que você pode fazer. O que você pode fazer, vai lá e faz. Tipo assim, Senhor, faz fulano me perdoar. Eu falei, isso não vai acontecer. Você vai ter que ir lá e pedir perdão para o fulano. Entendeu? Isso é uma coisa que você pode fazer. Coisas que você pode fazer, você vai ter que fazer. Mas o impossível, nós vamos começar a buscar de Deus. Amém? Deu para entender qual o propósito daqui para o final do ano, daqui para 2024? Glória a Deus. E eu vou pedir 2 coisas. Que vocês estejam levantando sebes de proteção em redor da sua família todos os dias. Vigia, irmão. Eu coloquei uma palavra na internet que fala, vigia, irmão. Vigia. Vigilância é uma disciplina sine qua non para nós daqui por diante, daqui para frente. Eu estava ouvindo o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, eles foram pegos de surpresa.
depois de mais de 30 anos, pegaram eles de surpresa de novo no Yom Kippur. Gente, pegar Israel de surpresa é coisa que não acontece. E depois eu quero trazer algumas coisas sobre a história de Israel, que é um país, o Ronaldo falou que seria em torno do tamanho de Campinas, que as potências sempre odiaram Israel, sempre odiaram. Grandes nações foram destruídas e sumiram do mapa, grandes nações sumiram do mapa. Israel, eles tentam destruir e acabar com a nação de Israel desde o começo, sempre odiaram. Mas Deus sempre veio em defesa do povo dele. Amém? Eu não sei como Deus vai fazer dessa vez, mas Ele vai fazer. Eu estava ouvindo uma live a Mariana Valadão com o marido, estão lá em Israel com uma caravana que eles levaram com mais de 100 pessoas. Eles estão presos no hotel. No primeiro dia, né, ela estava lá fazendo uma live, glória a Deus, nós confiamos, nós estamos aqui, mas nós confiamos, tal. Aí hoje eu estava vendo outra live dos dois deitados na cama, com outra expressão já. Irmãos, orem por nós. A ordem aqui é, se tem um casal, um dorme e o outro fica acordado. Na hora que a sirene tocar, levanta correndo e corre com as malas, porque é hora de a gente fugir. Então a visão mudou, porque nunca estiveram em guerra ali. É essa a nossa vigilância. Vigia pela tua família, pela tua casa, pela igreja. Amém? Vou pedir que o Marlúcio venha e eu quero orar por você. Estende as suas mãos aqui, quero te abençoar. Senhor, nós apresentamos a vida de cada um aqui. O que cada um vai trazer como oferta, o que cada um vai trazer como dízimo, que seja o Senhor incendiando o coração, que seja o Senhor falando alto nos ouvidos de cada um, Pai, para aquilo que vão estar trazendo como oferta para a tua igreja, para o Senhor, como dízimos. Recebe o dízimo, Pai, de forma que o devorador seja repreendido. E as ofertas venham como semente, Senhor. Que as ofertas venham como semente, que essas sementes produzam muitos frutos, Pai. Faz multiplicar a sementeira de cada um. Abençoa o trabalho, a fonte de renda para cada um, Pai. E aquilo que o Senhor disse aquela vez para aquela pessoa, que a bênção do Senhor enriquece, com ela não acrescenta dores. O Senhor não volta atrás. A tua palavra não volta atrás, mas é fiel e verdadeira, Pai. Em nome de Jesus, também coloca no coração de cada um propósito para estarem clamando no ainda dá tempo, confiando, esperando. Mesmo que não veja, nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Nós cremos que até 31 de dezembro, algo muito grande vai acontecer, algo muito extraordinário vai acontecer, Pai. Nós cremos nisso, porque nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos, Pai. Oh Deus querido, também aqueles que vão escrever uma carta para Deus, que o Senhor já esteja trabalhando pelo milagre. Senhor, eu quero invocar o Deus dos milagres agora. Eu invoco o Deus dos milagres sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um, sobre as causas de cada um, Pai. E o Deus de milagres por esta igreja, Pai. Nós clamamos por esta igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, pode se levantar, trazer suas ofertas. Marchamos sobre o seu exército, poderoso és, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo. Vamos ficar de pé, vamos lá, bem forte, vamos lá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus
seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo! Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Oh, aleluia! Nós vamos orar pelo pastor. Estenda as suas mãos. Senhor, nós cremos que o Senhor é aquele que trombeteia a tua palavra para a igreja. Que haja um coração sedento em cada um aqui, para ouvir o assim diz o Senhor, enquanto tu mesmo, Pai, traz o teu peso da palavra, Senhor, falando através do teu servo. Que venha, Senhor, tu falando com poder e com glória, uma palavra que venha marcar, Pai, marcar a vida, a família, a igreja, e que o Senhor esteja começando algo novo em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1. A Emily vai passar lá. E cada um tem uma versão. A versão que a Emily vai passar provavelmente seja diferente da que eu vou ler. Mas é... Vai colocar lá? Oi? Ah, tá. A minha é King James. Sim, mas ela que vai colocar lá. Amado. Então diz assim, ó. Sim. Você vai colocar qual, Emily, por favor? King James? É isso? Tá, vamos lá. Diz assim, ó. O versículo 18. Diz assim: pois a mensagem da cruz, fala assim, a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Portanto, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria desse mundo? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Deus salvar o que crê em intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus.
Portanto, a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Só até aqui. Estava vendo uma mensagem a respeito dessa guerra que se iniciou ontem lá em Israel. E por que eu falei do King James, que a Emily colocou aqui também? Porque no versículo 18, está dizendo aqui, na revista corrigida, que eu tinha falado para a Emily antes, né? Aí depois eu mudei, né, Emily? Que está dizendo o seguinte, o versículo 18 está dizendo assim, porque a palavra da cruz. E nesse daqui, o King James está falando assim, está falando a mensagem da cruz. Pois a mensagem da cruz. Então, existe uma diferença. E eu não vou falar agora, mas voltando ao que eu falei, comecei a falar a respeito de Israel. Israel realmente, eu falei para a Claudineia que é do tamanho de Campinas, eu não tenho certeza disso. Mas eu sei que é pequeno. É um país pequeno. Mas é um país muito forte, muito poderoso em todos os sentidos. E toda a Palestina, Cisjordânia, todos aqueles países em volta de Israel, ficaram revoltosos, né? Desde quando Israel se tornou um país, que foi em 1948. Foi quando Israel se tornou um país. Então, desde dessa época, a Palestina ela cai matando em cima dos israelitas. Eles querem tomar Israel deles, Jerusalém e tudo mais. E já aconteceram várias coisas, né? Com Israel, com a Palestina e com todos aqueles lugares lá que tem acontecido esse negócio. Mas só que hoje de manhã no nosso devocional, a Claudineia disse assim, eu quero saber como Deus vai sair dessa. Obrigado, Marcos. Como Deus vai sair dessa. Porque aconteceu assim, né? Tão rapidamente, do dia para a noite, a Palestina, né? Quer dizer, não é bem, é um grupo, o Hamas, né? Que é um grupo de terroristas que invadiram, né? Num certo momento lá, Israel. Mas voltando aqui para o nosso texto, está dizendo no versículo 18 o seguinte: a palavra da cruz. E na outra versão está falando assim, a mensagem da cruz. Por que existe essa diferença? Por que em alguns textos falam da palavra da cruz e outros falam a mensagem da cruz? Existe uma expressão popular, acho que todo mundo já sabe, né? Essa expressão que eu vou falar agora, que diz assim, vamos supor, o cara fugiu como o diabo foge da cruz. Quem já ouviu essa expressão? Fugiu como o diabo foge da cruz, né? Como se a cruz fosse o tema principal dessa mensagem. E na grande realidade, não é a cruz, e eu vou explicar por quê, que é o tema principal. Porque aqui o texto fala assim, porque a palavra da cruz, outro fala, a mensagem da cruz, não é a cruz especificamente, aquela cruz, aquela madeira, né, que é formato de cruz que Jesus foi crucificado. Não é isso. Por quê? Porque os romanos naquela época, eles crucificaram vários e várias pessoas. Não foi Jesus somente. Aquilo era um modo de sacrificar os bandidos, os foras da lei e tudo mais. Eles tinham esse daí como sendo uma arma, ou seja, como sendo algo para julgar, né? Julgar esses criminosos. Então, o fato da cruz em si não é o que está no fundo do texto daqui de Paulo, quando Paulo mencionou que
porque a palavra da cruz. Aqui é o que houve na cruz. Ou seja, a mensagem da cruz a expressão, é a obra realizada através da cruz. Quem pode dizer amém? Sabe, a obra que foi realizada através da cruz, e não a cruz em si. Oi, filho. É maior ainda? Então eu acertei. Eu acertei ainda. Então o que acontece? O que foi realizado lá na cruz, por Cristo Jesus, quando foi crucificado, é esse o tema que Paulo está dizendo aqui. Porque ele fala assim, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, todos os que viram aquela sentença, todos os que viram, e até hoje é comentado, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, até hoje é comentado, e as pessoas, muitas vezes elas falam, inclusive existe até a cruz, muitas andam com a cruz, como se a cruz fosse a mensagem, mas a grande realidade não é a cruz a mensagem, não é o símbolo da cruz, mas é a mensagem que Cristo Jesus enviou através da cruz. Através da cruz é que veio a mensagem que Paulo disse aqui em Coríntios. Porque ele está dizendo assim, no versículo 19, está dizendo assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, a partir daquele momento, é que, a partir daquela realização, a partir daquilo que Jesus fez lá na cruz, é que nós hoje estamos aqui. Através de tudo aquilo que aconteceu lá na cruz, naquele momento, é o porquê de nós estarmos aqui. E quando fala aqui, tem um texto que fala assim, no versículo 20, está falando assim, na última parte do texto, porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria do mundo é uma coisa. Os sábios do mundo, eles entendem que são sábios por si só. Mas, quando se fala em conhecer a verdade, lá em João, no capítulo 8, versículo 32, se a Emily conseguir colocar, por gentileza, quando se fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz o seguinte, diz que a mensagem da cruz é conhecer exatamente aquilo que Cristo fez por mim e por você. Quando você conhece, quando você reconhece aquilo que foi feito por Jesus lá na cruz, aquela mensagem que ele passou naquele momento para o mundo inteiro saber até hoje, se você tem esse conhecimento, então a verdade está esclarecida na sua vida e na minha vida. Então o que quer dizer, colocou lá? Está dizendo assim, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permaneceres na minha palavra, é 32, por favor, Emily. Aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala assim, a verdade me libertará. Por quê? Porque se você conhece a verdade é o que foi implantado lá na cruz, é o que foi incrementado na cruz. A verdade é aquilo que Cristo fez lá na cruz, por mim e por você. É essa a grande verdade. Então, quando você conhece a obra que foi feita lá na cruz, através de Cristo Jesus, quando você reconhece isso como sendo uma verdade verdadeira na sua vida, aí sim você vai começar a entender que Jesus Cristo fez uma obra na sua vida, na minha vida. Quando você reconhece esse tipo de situação, quando você reconhece esse tipo de coisa, tem até um livro, né, que é do Kenneth Hagin, e ele fala a respeito do Spurgeon, né, aquele missionário, né, um grande missionário. Ele fala que o Spurgeon ele foi visitar uma senhora, né? Uma senhora, essa senhora já estava de muita idade já, e estava doente. E ele olhou assim na casa dessa senhora e viu que tinha um quadro. Esse quadro que ele viu, né? O Spurgeon viu, ele olhou e falou assim, poxa, esse quadro,
Ele falou para ela assim, mas senhora, você sabe que quadro é esse que a senhora fez? Ela falou assim, não, é que eu achei muito bonito, porque a minha antiga chefe, né, de onde ela trabalhou, ela disse que ela deu para mim essa folha, né, e eu achei bonito. E eu coloquei num quadro e deixei lá. O que acontece? Aí o Spurgeon falou para ela, minha senhora, isso daí é um testamento. Porque a mulher que ela tinha trabalhado era uma mulher muito rica. E ela deixou um testamento para ela, só que como ela não sabia ler, e ela também não se preocupou em saber, porque ela só achou bonito e deixou no quadro, Spurgeon chegou lá e falou assim, minha senhora, isso daí é um testamento. Ela deixou a metade da fortuna dela para a senhora. Aí eles foram para o advogado conseguiu ver uma parte e tal, mas só que ela não desfrutou muito, porque segundo o que ele fala, ela já estava muito velha e adoentada, então ela morreu rapidamente, ela não conseguiu desfrutar. Então o que isso significa? Significa que, se você conhece a verdade, lá da cruz do Calvário, e se você não coloca isso como sendo um testamento para a sua vida, porque aquilo foi um testamento de libertação que Jesus deu para a gente, aquilo foi um testamento de liberdade que Ele deu para mim e para você. E se você não conhece aquele contexto lá da Bíblia, como sendo uma verdade na sua vida, como é que você vai viver? Como é que você vai conseguir passar essa situação? É um direito conquistado nosso. Aquela situação de Cristo crucificado na cruz, é um direito por nós é conquistado. Por nós conquistado, porque Ele entregou a sua própria vida por mim e por você. Ele entregou a sua própria vida, assim, de uma maneira muito direta, porque Deus deu o único filho, como a palavra diz, deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Só que muitos de nós não conhecemos isso. Muitos de nós não sabemos que isso é um direito nosso. O que foi feito lá na cruz, olha só, foi uma troca. O que foi feito lá naquela cruz, foi uma substituição. Ou seja, a substituição de Cristo Jesus pela minha e a sua salvação. Essa é uma troca. E o tema central da cruz do Calvário está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, eu pedi que a Emily, por favor, coloque, que fala sobre o tema central, que é Jesus Cristo. Olha lá, diz assim, porquanto decidi nada saber entre vós, foi Paulo que disse isso, a não ser Jesus Cristo, e este o crucificado. Paulo diz que ali, foi Jesus, o tema principal daquele contexto da cruz, é Jesus Cristo, na minha vida. O que Ele fez ali, o que Ele propagou naquele momento, naquela cruz, foi exatamente o que? A mensagem que Ele deixou. Então, o que nós precisamos entender é que a cruz, ela não tem nenhum significado, mas é a mensagem da cruz que tem um significado para a minha vida e para a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma substituição. Fala assim, substituição. Por que substituição? Porque a grande realidade é o seguinte, tem muitos crentes que falam assim, inclusive eu até já falei assim, eu estou pagando os meus pecados. Quem já falou isso daí? Eu estou pagando os meus pecados. Eu já falei muitas vezes isso. Então, isso é uma mentira, sabe por quê? Porque se você realmente está pagando o seu pecado, então quem deveria estar na cruz era você. Quem deveria estar lá na cruz é você e não Jesus. Porque Jesus já pagou os pecados por você lá na cruz. Então o que acontece? Quando você fala isso, você está errado de falar isso. Você pode estar sim passando por um problema, uma dificuldade, um momento difícil, mas isso não significa que você está pagando, você está sendo crucificado. Você não está pagando nada na cruz, já foi pago já para a sua vida no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Fala assim, eu já fui pago. Porque essa substituição é o seguinte, Jesus, Ele substituiu a nós lá na cruz. Ele que nos substituiu lá na cruz. Sabe, Ele foi julgado no nosso lugar. Ele foi massacrado no nosso lugar.
Ele foi, assim, torturado no nosso lugar. Existe na teologia, uma palavra falada assim, sacrifício vicário. Quem já ouviu falar nisso daí? Sacrifício vicário nada mais é que uma substituição. Vicário significa substituir. Então, quando falam sacrifício vicário, significa que Jesus, ele substituiu a nós, lá na cruz do Calvário, quando Deus deu o seu próprio Filho, como eu já disse, para morrer por nós. Ele deu e nos substituiu. Então, nós não temos que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Fala assim, eu não tenho que pagar mais nada, porque eu já fui substituído por Cristo Jesus lá na cruz. Quem crê nisso pode dizer amém. Sabe, queridos, lá em Atos, no capítulo 8, não precisa abrir não, mas eu só vou falar. Existe no versículo, no capítulo 8 todo, um homem chamado Felipe, meu Deus do céu, um homem de Deus, e ele, de repente, ele está andando, e a palavra diz lá em Atos, capítulo 8, diz que ele ouve um eunuco lendo Isaías 53. Quem já ouviu essa passagem? Ele vê, sabe, aí eu sempre pensei o seguinte, eu até comentei com a Claudineia, eu sempre pensei o seguinte, como é que um homem está na carroça, porque o eunuco estava na carroça, andando com a carroça, e como é que Felipe ouviu o eunuco lendo, Isaías? Como é que ele fazia? Na carroça ele deveria estar correndo muito, parecia o The Flash, e correndo bastante para ver o rapaz lendo lá, o eunuco, É porque a grande realidade é o seguinte, que antigamente, e até hoje, se você for lá em Israel, eu não conheço, eu não fui ainda, mas eu vou em nome de Jesus, quem crê nisso? Lá, eles leem a palavra em voz alta. Eles leem a Torá em voz alta. E naquela época também. E o eunuco estava lá, e lendo, a Torá, e ele estava lendo a Bíblia, estava lendo justamente Isaías 53. E quando ele estava olhando, aí Felipe passando, olhou, escutou, ele gritando e lendo Isaías 53, e quando ele pergunta, mas como é que eu vou conhecer? Como eu vou saber quem é, quem não é? Quer dizer, cheio de dúvidas. Aí Felipe falou, espera aí que agora eu vou estar passando aqui a pessoa para te mostrar qual que é o caminho, o que está dizendo exatamente. E ele explicou a passagem para aquele eunuco. Então, o que significa isso daí, queridos? Significa que existe, sabe, quando você não conhece alguma coisa, quando você não sabe de alguma coisa, você tem que entender que existe uma substituição, ou seja, o próprio Cristo substituiu eu e você, porque nós é que deveríamos estar lá na cruz, porque nós é que deveríamos ter pago esse grande pecado. Agora, veja só, existem também alguns benefícios da cruz, e um deles está em Salmo, capítulo 103, versículo 1, por favor, Emily, que diz assim, Salmos 103, versículo 1. Olha lá. Bendize a minha alma ao Senhor e todas as minhas entranhas, seu santo nome. O que acontece? Acontece que os benefícios da cruz veio justamente para me salvar e para mostrar que eu poderia fazer algumas coisas. Esses benefícios da cruz significa que eu não tenho que pagar aquilo que já foi pago por mim. Eu já falei isso. Mas eu quero que você entenda isso definitivamente. Eu quero que você diga assim, eu não tenho que pagar. Fala assim, eu não tenho que pagar aquilo que já foi pago para mim lá na cruz do Calvário. Então, quando foi já pago lá na cruz do Calvário por você e por mim, que foi o próprio Jesus Cristo que deu a sua vida por nós. E existem algumas coisas também, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, e algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falando a respeito do trabalhar do homem. Quem já ouviu falar assim? O homem fala assim, eu não precisaria trabalhar tanto. Quem já ouviu falar isso daí? E tem muitos ainda que se aproveitam desse texto, porque, eu não deveria trabalhar muito.
né? Porque o homem pecou, né? E porque a mulher que incentivou o homem ao pecado, não é verdade, né? E aí o que acontece? O homem, ele teve que trabalhar muito mais. Não é isso? Aí nessa daí fala assim, mas o homem ele pecou porque a mulher incentivou. Então o homem tem que trabalhar muito mais agora. Queridos, aqui no versículo 15, Gênesis capítulo 2,15, diz assim, ó como é que diz assim, ó. E Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Então significa o seguinte, que até aqui, o homem, ele trabalhava ainda. O Mateus está falando assim, trabalhava. Deus colocou o jardim para o homem cuidar. Então, significa que até aqui, ele plantava e ele colhia para comer para si mesmo. Só que como houve a queda do homem, o que aconteceu? Ele teve que transbordar. O que aconteceu? Nessa época não existia espinhos. Não existia espinhos, então ele ia lá, ele colhia as frutas, ele trabalhava. Então, quando o homem vem com aquela historinha de falar assim, agora a gente tem que trabalhar 10 vezes mais, tal, é porque o cara não está afim de trabalhar mesmo. O cara, porque trabalhava, sempre trabalhou. Só que, a partir daqui, ele tinha que fazer o quê? Tinha que, pegar as frutas e tomar cuidado com os espinhos. E quando Jesus, lá na cruz do Calvário, quando os homens pegaram Jesus, aqueles soldados pegaram Jesus e colocaram aquela espinha aquela coroa de espinhos, Jesus, era um espinho, né, assim, bem feito, né? Eles colocaram, e eles bateram na cabeça de Jesus. Ali existe uma grande mensagem, que Jesus está o quê? Libertando o homem dos espinhos. Quem pode dizer amém? Aquele Deus fala assim, você não precisa mais pagar com espinhos na sua cabeça, na sua vida, você não precisa ficar colhendo espinhos, você pode colher o fruto que eu te dei no nome de Jesus. Sabe? Então, quando existiu, até aí, existiu essa separação, Deus separou o homem, daquele momento tão difícil, Ele separou o homem do pecado. Quando se fala, por exemplo, que a pessoa morreu, no mundo espiritual, não é que morreu, ela foi separada dessa vida, porque o espírito continua. Depois Jesus vai vir, né, na vinda de Jesus, vai acontecer um monte de coisa, mas foi separado, essa pessoa foi separada daqui para espiritualmente para um outro lugar. Então existe uma separação, e quando se fala em separação, nós podemos falar que algumas pessoas, alguns crentes, e não só crentes, quando você fala alguma coisa de Jesus para as pessoas vêm falando assim, mas a minha religião, quem já falou isso aí? Minha religião, do latim é religare, ou seja, a palavra religião vem do latim religare, que significa reconciliação. Ou seja, Deus está fazendo uma reconciliação com a sua igreja no nome de Jesus. Deus está fazendo uma reconciliação. E essa parte, quando Jesus está lá na cruz do Calvário, aqueles homens olharam assim para Jesus, e quando eles olharam para Jesus, alguns foram salvos, só de olhar, mas só aquela cena de Jesus, lá na cruz do Calvário, isso daí já foi dito lá no Antigo Testamento, em Números, no capítulo 21, eu até comentei isso daqui na célula, que foi quando Deus falou para Moisés, fazer uma serpente de bronze. Quem lembra que eu falei isso daí? Fazer uma serpente de bronze, e todas as vezes que a pessoa, quando era mordida por uma serpente, olhasse para aquela serpente de bronze, ela seria o quê? Seria curada. Ela não morreria. O que significa isso? Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, por favor, está dizendo assim, olha só, que interessante. Gálatas capítulo 3,
versículo 13 e 14, diz assim, ó: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era maldição. Aquele madeiro era maldição. Então por que lá atrás, no Antigo Testamento, em Números 21, por que Deus deu aquela ordem para Moisés? Porque todo homem que passava, ele olhava aquela serpente, uma serpente de bronze, que significa justiça. E a serpente significa maldição. Então estava a maldição junto com a justiça, lá naquele momento ali. Então quando o homem olhava para aquela serpente de bronze, ele era curado. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, e nós vemos Cristo Jesus, nós somos sarados no nome de Jesus. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso é que nós temos aqui, olhando a substituição, ou seja, Jesus substituiu a nós. Jesus nos substituiu lá naquela cruz do Calvário. E hoje é a ceia. Hoje é a ceia do Senhor. E sendo a ceia do Senhor, o que acontece? Lá em 1 Coríntios, está dizendo, a partir do versículo do capítulo 11, no capítulo 11, que está falando que, põe lá por favor, versículo 21, 1 Coríntios 11, por favor, Emily. Já pode pegar lá a ceia, por gentileza? Uma das coisas que essa serpente, quando você olhava, quando as pessoas olhavam, é como se ela te recebesse um antídoto para ser curada, se ela fosse picada por uma serpente naquela época. E uma das coisas que fala sobre a cruz, sobre a mensagem da cruz, é que a fé tem alguns elementos. Para você ter fé, tem alguns elementos para que isso possa acontecer. São 3 tipos de elementos: a identificação, fala assim, identificação, a apropriação e a confissão. Olha só, em Gálatas no capítulo 2, versículos 19 e 20, está falando sobre a identificação. Gálatas 2, 19, por favor. Eu sei que eu não falei nada disso para a Emily, mas eu sei que ela é fera e coloca lá. Pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. E uma das coisas que Paulo diz aqui nesse texto, ele fala assim, eu me identifico com ele. Quem aqui, viveu no tempo de Cristo? Ninguém, né? E nem Paulo viveu. Porque Paulo, naquela época, quando Paulo veio, ele viveu naquela época, já tinha mais de 70 anos que tinha acontecido com Cristo. Tudo aquilo que aconteceu. Então, mas só que, o que acontece? Ele diz aqui que ele se identificou com o que Cristo fez lá na cruz. Quando você se identifica com aquilo que Cristo fez na cruz pela sua vida, então você pode dizer que você realmente é uma pessoa que crê em Cristo. Quando você se identifica com aquilo que Cristo colocou. Ou seja, eu olho para Cristo e eu vejo, puxa, Ele entregou aquela minha vida por mim. Ele colocou tudo aquilo por minha causa. Ele entregou a sua própria vida pela minha vida. O segundo ponto é se apropriar. Se apropriar. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, por favor, Emily. Diz assim, combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Quando eu me identifico com a cruz,
com o que Jesus fez lá na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua. Quando eu me aproprio daquela situação. Quando eu vejo que aquilo foi por mim. Ele se colocou ali por minha causa. Isso é apropriação. Mas tem um outro ponto que é fundamental, a confissão. Fala assim, confissão. A confissão vem através do batismo. Eu acredito que todos nós aqui já fomos batizados. Quem já foi batizado aqui, diga amém. Agora, quando você foi batizado, quando você cai na água, quando você levanta, quando é levantado da água, você sai uma nova criatura. E hoje, queridos, hoje, como é o dia da ceia, nós vamos fazer algo diferente hoje. Eu não quero que você simplesmente, pode ficar em pé no nome de Jesus. Como é que você vai fazer? O que vai acontecer? Você simplesmente não vai comer o pão. Só abaixa só um pouquinho. Abaixa só um pouquinho o som. Isso. Obrigado. Agora que o Mateus está com uma guitarra nova, né? Ele quer. Pode bater, Wilton. Pode bater bem devagarzinho, baixinho. Pode continuar. Isso. Isso, meu gato. Aí. 1 Coríntios capítulo 11 diz assim no versículo 19, não, no versículo 20: de sorte que quando vos ajuntei no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque vamos partir já para o 22, porque eu recebi do Senhor, o 23, o que recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isso, e o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos nos mudar lá para aquela parte. Tenta voltar lá para aquele tempo. Vamos que você esteja diante de Jesus. Aí Jesus fala assim, ó: come do meu pão, que o meu pão, que esse pão representa a minha carne. Imagine só uma situação dessa. Jesus está diante de Jesus, e Jesus está mostrando para você e para mim algo que vai acontecer ainda na vida dele. Você não está ciente do que vai acontecer, mas vai acontecer, porque ele já está dizendo. E depois ele fala assim, ó: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Esse é o Novo Testamento no meu sangue. Todas as vezes ele fala assim, ó: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então todas as vezes que você beber esse cálice, que você comer esse pão, você vai se lembrar daquele momento que Jesus está falando assim, que eu saí, e eu justifiquei você, e eu me coloquei lá no seu lugar. Me coloquei lá na cruz do Calvário no seu lugar. Então, muitas vezes a gente fica murmurando por algo que a gente não passou ainda. Mas Jesus, ele não se preocupou com isso. Ele mesmo se colocou lá para morrer por mim e por você. E ele está falando aqui, ó: olha, agora você vai se lembrar de todas as vezes que você comer desse pão e beber desse cálice. Você vai se lembrar todas as vezes quando isso acontecer. E hoje, queridos, eu queria que você tomasse essa ceia de uma forma diferente. Eu
queria que você tomasse essa ceia, mas com a convicção de que aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário, de que aquela mensagem que ele transferiu lá, naquele contexto da cruz, é uma mensagem que vai ficar reservado na sua vida eternamente. Vai ser reservado, vai ser colocado na sua vida de uma forma direta. Você nunca mais vai esquecer, porque Ele deu a sua própria vida por mim e por você. E nós vamos participar agora da ceia. Nós vamos participar agora da ceia no sentido de mostrar, de entender o grande sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você. Então pode passar, Marcos, por favor. Pode passar. Leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e revela para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar, somente pelo sangue. Como é que você vai tomar essa ceia? Eu queria que antes você se ajoelhasse, pode ser no seu lugar mesmo, e você fala assim, conversa com Jesus, conversa com Ele agora, fala assim, sabe, Senhor, o Senhor sacrificou a sua vida por mim, e a única coisa que eu tenho que fazer agora é agradecer por esse momento que eu posso celebrar a minha vida através daquilo que foi feito por mim lá na cruz. Então que você agora se ajoelha, por favor, e comece a falar com Deus, onde você está. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, revela para. Agora abra o cálice. Enquanto nós tomamos esse cálice, eu queria que você, ou sentado, ou ajoelhado, sentado não, em pé, ajoelhado, nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus de uma maneira toda especial, agradecendo a Ele porque Ele nos substituiu lá na cruz. Éramos nós para estarmos lá, mas Ele nos tirou, Ele nos substituiu e pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Então agora eu quero que você tome esse cálice, e depois que você tomar, você vai pular do seu lugar e você vai glorificar assim com os meninos, no nome de Jesus. Alvo mais que Estenda as suas mãos para os céus.
Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai. Agradecer por essa palavra, agradecer, Pai, por o que o Senhor tem feito. Pedir que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nossa semana, nossas famílias, nossos trabalhos. Ó Pai, que as suas bênçãos venham ser derramadas sobre cada um, no nome de Jesus. Que nós possamos ver e contemplar o teu poder sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Acabando o louvor, nós já estamos terminados.